Oi gente, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do programa Sala de Visita, preparado para você. Boa noite, Silene. Boa noite, Val. E boa noite para você que está com a gente. Aqui você sabe, o programa Sala de Visita traz informações importantes para o seu dia a dia. Além de recebermos personalidades nas áreas de política, economia, saúde e cidadania, entretenimento, cultura e muito mais. Certo, Val? É isso aí, Silene. Muito mais mesmo. Então, vamos acompanhar os destaques do programa de hoje. Toda a história do cooperativismo e da maior cooperativa de consumo da América Latina, a COOP, com a presença do presidente Antônio José Monte. O advogado Cristiano Afonso, na atividade, vem ao Sala de Visita e fala das dicas e situações para ações indenizatórias. Arte Reborn, todo o pioneirismo e como um hobby se transformou em um grande empreendimento. E mais, os quadros Visão Pública e Estratégias para o Sucesso. O programa Sala de Visita já está no ar. Estamos aqui hoje com o cenário Primavera-Verão, como você está podendo admirar, né? Val, o que você está achando desse cenário? Tá lindo, ficou maravilhoso. Tenho certeza que você aí de casa também gostou muito. Afinal, nós estamos aqui com a assinatura de dois excelentes profissionais. É verdade, a Márcia Feitosa e o Eduardo Feitosa, que assina essa tela pintada toda aí, né, no local. Linda, maravilhosa, gente. Muito bonito mesmo. E para comemorar o novo cenário, estamos recebendo aqui uma unanimidade. O presidente, senhor Antônio José Monte, desculpa, porque eu erro sempre o nome do Monte, né? Para variar. Tudo bem? Boa noite, Monte. Boa noite, Silene. Como vai? Tudo bom? Eu fico, e você também, Val. Realmente o cenário está maravilhoso. Aliás, está entoando, evidentemente, com as donas do programa aí, com toda certeza, né? Porque está muito alegre, muito bonito e obrigado por ter me convidado assim logo para esse avant-première em relação ao cenário, né? A gente fica muito contente por isso. E para nós, o Sala de Visita, eu falo por mim e pela Val, é um prestígio, né, Val? Sim, é uma coroação o dia de hoje tê-lo aqui. Estamos aqui recebendo, vou fazer a apresentação formal, né, do presidente da Rede COOP. O senhor José Antônio Monte começou sua carreira na COOP no ano de 1996, como presidente. Está até hoje na presidência. Vamos falar um pouquinho dele, né? Ele é protagonista das transformações que levaram a rede varejista de 1,5 milhão de cooperados, 30 lojas. Tá tudo certo, né? Tudo. Vai confirmando, hein? Se não, me corrija, por favor, Com certeza. Né? E o crescimento da maior rede de varejo, vamos dizer, da América Latina. É isso? Confirma ou não? Confirma. Nós somos realmente a primeira cooperativa de consumo da América Latina, em termos de faturamento. A segunda delas está na Argentina, em Bahia Blanca, cidade de Bahia Blanca, ao sul da Argentina, que tem metade do nosso faturamento. Ela é a segunda, imagina. Então, elas precisam crescer bastante realmente para atingir essa performance aqui, né? Muito embora o Brasil é um pouco diferente da Argentina em termos de economia, Bahia Blanca é uma cidade mais ao sul, por isso talvez seja um pouco difícil de alcançar. Mas por conta de que cooperativismo hoje não se abre, né, se mantém, é uma pena que devesse ser aberto novas inscrições para o cooperativismo, isso não acontece, né? Enquanto os supermercados crescem, o cooperativismo do ramo de consumo até diminui de tamanho. Depois talvez a gente pudesse contar um pouco da história do número de cooperativas que existia aqui no Brasil em relação ao que é hoje. Então hoje realmente é ínfimo. Então nós precisamos fazer com que isso cresça. Isso porque é uma filosofia importante, é um sistema de associativismo. Não existe individualismo, não existe até egoísmo
no desenvolvimento do cooperativismo. E isso eu diria, as grandes capitais poderiam ter uma cooperativa de consumo. Não é difícil, é fácil e o benefício é direto. É direto para o sócio, é direto. O dinheiro não precisa passar pelo governo para voltar, tipo 16% novamente em benefício da sociedade. Também depois eu posso explicar o que é 16%. Então é isso, precisamos defender o movimento. Isso não é uma profissão, isso é um estado de espírito, ser cooperativista. É estado de espírito. Mas tinha uma pessoa que trabalhava na Ródia, né, que era meu tio, e a gente conversava um pouco sobre isso, mas não com aquele interesse econômico. O que é uma cooperativa, tio? Eu tentava explicar e a gente conseguia entender. Na verdade, ela começou da Ródia, né? Foram 292 desbravadores da Ródia que iniciaram esse movimento lá em 1954, ocasião em que a região, Santo André principalmente, ela não tinha um comércio para atender uma população crescente como nós tivemos na década de 50, né? Como sabemos, Santo André, como outras cidades aqui da região, teve um acréscimo importante na sua vida industrial, né? Até a década de 80, depois caiu. Então na época de 50 já éramos realmente algo muito quente em relação ao mercado, né? E foi aí que esses desbravadores acharam que devia colocar a cooperativa para os funcionários da Ródia. Tiveram muita ajuda da Ródia. A Ródia até deixava fazer as gôndolas lá dentro, tudo de madeira, essas coisas todas. Dedicava toda a diretoria da cooperativa por conta dos funcionários da Ródia e assim por diante. Bom, isso cresceu. A Coop era uma única. Ela, na verdade, foi a primeira empresa de autosserviço aqui da região. O autosserviço, aquele que você vai buscar na gôndola e paga no caixa. Não tinha aqui em Santo André. Como em São Paulo só existia um, que era o Pegue Pague, na ocasião. Ligado talvez até ao Matarazzo, né? Pegamos aquele modelo, trouxemos, já inovamos lá na época, né? E nós permanecemos com um único grande comércio aqui, como você falou, na história, até maio de 70. Foi quando nós recebemos o primeiro concorrente forte, que foi exatamente o Jumbo, né? Da rede Pão de Açúcar, né? Que existe até hoje. 83 foi a vez do Carrefour, que se formou em São Paulo e tal. E em 95, o Walmart, que teve a sua primeira loja aqui na região. Só que nesse ínterim, muitos outros pequenos comerciantes se agigantaram, porque as cidades cresceram, né? E a cooperativa saiu de Santo André em 72, ocasião em que ela foi para São Bernardo do Campo, e lá desenvolveu a primeira loja. Não existe mais essa loja, existe outras lojas em São Bernardo, mas essa foi fechada por conta do tamanho. Tínhamos lá uma área pequena e depois expandimos onde nós estamos hoje. Quando aconteceu a crise, eu não sei se eu estou... Não, é uma sala de visita que... Não, fique à vontade, estamos aqui tranquilos. Legal. Quando começou a crise, aquela crise dos Estados Unidos, né? Porque a crise não começou em setembro de 2008. A crise começou bem lá atrás. Ela eclodiu com o problema da falência de um grande banco, né? Do Lehman Brothers. A partir daí começou a crise. Não foi antes, né? E aí, bom, essa crise vai vir para o Brasil. A gente teve um tempo de estudar a crise. Eu falei, essa crise não vem para o Brasil. O Brasil depende do exterior em apenas 13% do nosso PIB. 13%. Então nós podemos fazer 87% ainda no interno. É um grande número. E 13% não é toda a economia que sofria com a crise. Então, mesmo assim, o Brasil sofreu muito menos que qualquer outro país, quer americano, quer da Europa.
quer dos Estados Unidos, quer da Europa. Nos gêneros alimentícios, não, então nós vamos ter problema nos gêneros, não vamos. Nesse momento, você também não vende arroz, feijão e batata. Você vende nesse momento a energia da vida. E que você sabe bem do que eu estou falando, né? Todos nós sabemos, principalmente dependendo da sua formação, Sim. né? Ninguém fica sem a energia da vida. Morre, Sim, vai substituir alimentos. Mas aquele útil de satisfação que o seu estômago, você precisa para sobreviver, você não pode ficar sem, né? Sob pena de perecer. sim, sim. Então, não vai ter problema no mercado varejista. Vamos ver se agora a gente tem bastante terreno aí para comprar, para crescer o nosso negócio, né? E com isso nós crescemos 2 lojas, Olha, por conta desse problema, né? Esse problema aqui, imaginário, sim. né? E de fato, naquele ano nós crescemos também, em 2009. Comparada com o meu período de 2008, crescemos. Sim. Então, ao invés da crise, nós tivemos do lado alimentar, que também nós temos a geladeira, a televisão, que aí sofreu uma pequena queda. Mas do lado alimentar cresceu. Olha. Nós crescemos 13% em 2009. Mas parece que nós vamos ter também combustível. É Uma verdade. mosquinha contou que isso é uma grande novidade da Coop por aí, não é? É verdade. Além da energia da vida, ela vai ter a energia para o veículo. Olha Não é? aí. E vamos começar com combustível. Já fizemos a oferta de compra de uma unidade, né? E já está aceita. Agora nós estamos fazendo a due diligence, ou seja, verificando se tudo está nos conformes da empresa para que a gente possa assumi-la. É isso que nós estamos fazendo. E daqui uns 15, 20 dias a gente pode ter novidades com o primeiro posto funcionando. Mas nós temos também um outro aqui na Capuava que esse não sai por conta de burocracia, né? Infelizmente temos um problema de burocracia aqui na região que eu estou tratando diretamente com o prefeito. A ideia de que saia rápido, porque afinal de contas nós não queremos mais nada do que do lado público dar emprego, Sim. né? Oferecer melhor condição para o munícipe e de nosso lado servirmos melhor pelo princípio cooperativista. Vamos dar só uma paradinha, Monte. Vamos para o quadro Estratégias para o Sucesso com Vinícius Guarnieri e voltamos já já. Boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre senso de urgência. Essa expressão que já deu origem até a livro, um assunto muito explorado hoje. O que é senso de urgência? É saber priorizar aquilo que realmente deve ser feito. E deve ser feito certo da primeira vez. Mas há alguns inimigos do senso de urgência. O primeiro deles é o falso senso de urgência. É aquilo que todo mundo pensa, que com pressa se faz as coisas. Na verdade, as pessoas estão muito estabanadas hoje em dia por conta do pouco tempo, achando então que devem correr para executar as tarefas. E não é bem isso. Senso de urgência exige que se faça bem feito. Esse inimigo, que é a pressa, gera muita atividade, mas pouca produtividade, gera ansiedade, gera raiva nas pessoas, inclusive. O outro grande inimigo do senso de urgência é a complacência. As pessoas respeitarem demais o prazo que têm, aliás, não respeitarem o prazo, deixarem para amanhã o que se pode fazer hoje. E com essa complacência, a empresa perde, você perde, as tarefas não são executadas no tempo certo e com isto o resultado não é lá o esperado. Muito bem, o que eu devo fazer então para adquirir senso de urgência? Você deve estar me perguntando agora. Eu digo, a primeira coisa, não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje. A segunda, prepare-se mentalmente, relacionando as suas tarefas no dia e conclua o dia verificando no que você falhou, para que o próximo dia seja mais produtivo. E terceiro, lembre-se sempre que a pressa ainda é inimiga da perfeição. Pense nisso, estruture seu dia, acredite na sua capacidade
e não perca o que há de mais valioso na sua vida, o tempo. Boa sorte e até a próxima. Depois de ouvir essas dicas de Vinícius Guarnieri, que são sempre úteis, voltamos a um empreendedor, um case realmente de sucesso aqui da nossa região, né, com o senhor Antônio José Monte, presidente da COPE, da rede COPE. Monte, a COPE completa agora em outubro, dia 20 de outubro, para ser mais exata, né? 56 anos. Quais são as novidades que vem por aí da COPE? Então, nesses 56 anos ela já trouxe muitas novidades, né? Ela foi inovadora em diversos ramos de aplicação. Por exemplo, foi a primeira empresa de supermercado a agregar drogaria. Ninguém tinha antes. Foi a primeira empresa a agregar a etiqueta magnética, aquela movida por radiofrequência, que nós temos em 4 lojas, né? E, enfim, ela é pioneira em muita coisa, né? E como novidades, você já contou uma importante para o nosso público, que é exatamente a abertura dos postos de gasolina, né? No nosso planejamento estratégico desse ano, nós vamos cuidar especificamente de outras tarefas. Vamos estudar, continuar estudando o delivery, porque delivery é uma coisa de futuro, mas um futuro próximo. Sim. É o que eu chamo de geração 14, né? Porque hoje todo mundo da geração 14 mexe com o computador. Quando eles se tornarem economicamente ativos, eles não vão para o supermercado. O supermercado é que vai até a casa. Sim. Então nós temos tudo isso pela frente. E uma das coisas boas que nós precisamos fazer e vamos fazer é a integração do nosso sistema de comunicação, de treinamento e de norte. Nós estamos definindo nortes, né, de atuação, em que isso precisa ser divulgado para toda a nossa base, né? Mas o caixa não tem nada a ver com isso, ele não... tem sim. Ele precisa saber, na empresa que ele trabalha, de tudo que a empresa quer fazer, senão ele não vai ser um bom interlocutor, tá? Então, isso aí, todos os trabalhos integrados como todo, que é uma nova medida de valor chamado Balance Scorecard, é o BSC. É algo relativamente novo no mundo, começou talvez, acho que também na década de 90, acho que em 92. Mas nós precisamos fazer um mapeamento de todo o nosso trabalho para que ele seja distribuído para toda a organização, para que realmente a engrenagem funcione, sem precisar ficar azeitando, sabe? Esse é o nosso futuro para 2011. E também tem a coisa com a comunidade, que é o mexa-se, não é isso? Eu gostaria que você dissesse assim, que veja, com o meio ambiente já é preocupada e tem as suas atividades, com os funcionários, com o seu público interno tem as suas atividades, com o consumidor é responsável por qualidade, higiene sanitária de seus produtos, é comprometida, e agora o mexa-se. É verdade, bom. Nós estamos trabalhando com isso, acho que antes um pouco do século XXI, talvez no fim do século XX, Sim. que a gente já pensava que nós temos que tentar provocar dentro daquilo que nós possamos fazer uma ideia de preservação do meio ambiente, preservação do planeta. Recentemente nós criamos o slogan para isso, Planeta COPE, né? Planeta COPE, que inclusive é lindo, porque tem uma musiquinha, aquela música de Louis Armstrong, né? Wonderful World, né? Que ele está cantando e tem algumas informações a respeito da COPE dentro da música, e depois o final é um símbolo da COPE que sai do planeta e aparece como se fosse um satélite natural. É lindo, isso aí arrepia quando eu vejo. E a gente já faz isso há muito tempo. Porque, na verdade, tem um ditado que diz: preserve o meio ambiente, que ele te agradece.
Não é verdade isso. O meio ambiente jamais vai te agradecer. O meio ambiente vai se readequar em relação àquilo da forma que ele foi tratado. O meio ambiente vai dar a você tudo aquilo que ele recebeu de coisa boa e coisa ruim. Ele não agradece. Quem tem que agradecer somos nós. Proteja o meio ambiente para que nós possamos agradecer você. Porque isso vai refletir contra nós. A hora que o ambiente do planeta estiver impermeável, porque do jeito que se consome plástico, ele vai se tornar impermeável. Não vai ter por onde entrar água e filtrar a própria água da chuva, que ele disse, eu preciso chover, eu preciso filtrar, eu preciso devolver. Você não vai ter a condição de filtrar. Você vai ter problemas na natureza, como já tem hoje. Sim, muitos. E o mundo tá virando impermeável, né? Então nós precisamos resolver esse problema. Mas o Mexa-se, eu posso dizer que ele já é calendário aqui na cidade de Santo André. Porque Santo André está muito próximo das demais outras cidades, né? E que aqui se concentra, digamos assim, a realização do Mexa-se, né? A prefeitura sempre dando esse apoio, com certeza, né? Mas é o 3º ano do Mexa-se e nós estamos esperando umas 12 mil pessoas agora, né? Sendo mais ou menos 7 mil pessoas inscritas para se mexer mesmo, né? Para levar a sério, né? Sim. Através de uma corrida de 10 quilômetros, nós vamos ter mais ou menos umas 6.500 a 7.000 pessoas. Está se ampliando isso. Depois tem a caminhada também, não é? Sim. E talvez isso possa marcar, além do dia, que vai acontecer acho que no dia 8 de novembro, nós possamos marcar na cabeça de cada um a ideia de que a prática do exercício, né, ela é saudável, ela distancia problemas relacionados à saúde. Sim. Enfim, ela realmente é saudável. Isso é inegável. Eu não sou médico, mas a nossa vivência impõe isso. E coisa que talvez a gente mesmo precisa se mexer mais. E para tanto, a inscrição, Monte, como que as pessoas podem fazer? Você estava falando, eu estava me lembrando de como se inscrever, né? Então pode se inscrever a partir de agora. Sim. Tá, 8 vai acontecer, mas escrevendo agora já se garante e tal, essas coisas todas. É através do site ou através do nosso telefone de marketing, né? Da central de atendimento nossa, né? O 0800. E o www.coop-sp.com.br. Essa é a forma mais fácil para se inscrever no Mexa-se, né? E esperamos que realmente você faça isso, venha passar um dia diferente com a gente. A Solange Frazão já é presença garantida, e ela é o nosso símbolo da saúde, né? Sim. E ela vem e gosta muito da Coop, se identifica com o que faz, porque ela é adepta, né? E gostou do pessoal da Coop, né? Então, vem lá, Solange. Vamos esperar esse dia 8, né? Sim, sim. Monte, existe alguma taxa, né? Para inscrição. Sabe o valor da taxa? Então, eu não me lembro o valor da taxa, mas está lá no site, tá? Tá. Confesso que eu não me lembro agora, precisamente. Tá certo. Né? Mas eu não não sei, é talvez nada... você possa se lembrar. Não é nada mas assim, é tudo exorbitante, é mais uma coisa para título de coisa organização mínima do evento mesmo. A gente sabe que é uma coisa... Mas isso participem, é muito interessante. Está aí a Coop também preocupada com a nossa sociedade. Isso é verdade. E já é calendário, Sim. Isso sem dúvida traz um retorno de marketing importante. Sim, nós temos várias, né, que acontecem, assim, para quem não é adepto de corrida e caminhada, mas acontecem muitas dessas caminhadas e tudo mais. E a nossa região, ela precisava, e a Coop atendeu a uma necessidade. É verdade, ela supriu uma lacuna. Né? Nós não tínhamos, né, aqui na nossa região um evento no porte. É isso mesmo, não tínhamos mesmo. Ainda vem Coop se misturando com a cidade. Sim, né? com a cidade, muito importante. Muito Faz legal. parte dos nossos objetivos. Sim. Né?
E é o atendimento à coletividade. É o 7º princípio cooperativista. São 7 ao todo. Olha. Né? É o 7º princípio. Então, por favor, o nosso tempo agora está se esgotando. Sim. É uma pena que a gente gostaria de ficar conversando. Foi com você maravilhoso, a tarde nossa. inteira aqui. Realmente a presença de vocês também, né, para nós é fantástica. Não nos conhecemos aqui, nos conhecemos de outros momentos, como você mesmo citou. E a Val é amiga da família, inclusive, Obrigada. né? E a gente fica muito satisfeito em poder estar aqui com vocês e nos colocando à disposição para quando vocês quiserem, tá? Se realmente assim vocês desejarem, né? Sim. Mas Muito com obrigada. certeza. Foi muito Agora bom. eu gostaria, assim, antes de encerrar o nosso bloco, que você disse que são 7 conceitos. Então, por favor, diga os outros 6. Ah, tá. Os seus Bom, nós princípios. temos o primeiro deles é a adesão livre e voluntária, né? O segundo é capacitação e treinamento. O terceiro é gestão unificada e independente, né? O 4 é administração pelos próprios membros, que eu sou um cooperado e sou presidente, né? O 5º é treinamento, formação e capacitação. O 6º é inter-relação com outras cooperativas. Nós temos cooperativas de produção, cooperativas agrárias, cooperativas habitacionais. Então, quando se puderem ajudar umas às outras, é essa integração que fala o 6º princípio. E o 7º princípio é interesse pela comunidade. Onde nós estamos, nós temos que nos interessar por ela, razão pela qual, inclusive, vocês conhecem bem o que os nossos cooperados liberam uma verba para a gente atender entidades de caridade, né? Que é uma outra forma de você atingir o objetivo, além do que você falou, que é o programa Mexa-se, né? E uma série de outros. A escola vai à COP, nós temos também. As crianças vão à COP, né? Para aprender noções de economia e noções de cooperativismo, né? Criancinhas. Sim. E quando eu estou no meio delas, eu me realizo, né? Mas vai o pessoal da terceira idade também, que eu já vi andando por lá em grupinho, viu? Vai de tudo. É Vai verdade, é isso mesmo. Além do ciclo de palestras que temos, né? Essa é a integração com a comunidade. Sim. Tá? E que nós queremos praticar bem, né? Isso não significa gastar dinheiro. Sim. Tá? E o 6º princípio utilizamos muito também, que é a integração entre as cooperativas. Sim. Né? Nós sempre estamos juntos com elas, né, para desenvolvimento. Não só cooperativas de consumo, mas cooperativas agrárias, né? Que o movimento cooperativista agrário no Brasil, ele é responsável por 1/3 da produção de grãos. Nossa. Isso dá mais ou menos 50 milhões de toneladas. Ele é muito forte. E representa 1/6 do volume de nossas exportações. Ele é forte. Qualquer dia a gente fala um pouco do cooperativismo. Sim. Isso, tem uns assuntos aí. O nosso bloco está chegando ao fim e aqui você ficou com uma lição de sucesso no empreendedorismo como um todo. Monte, muito obrigada. Muito obrigada, Monte. Disponha, estamos aqui à sua disposição. Para ser bastante, né, bem conciso. Né? Ok. Exatamente. Obrigado. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Luri Decorações. Há mais de 20 anos no mercado, trabalha com o que há de melhor em cortinas, persianas, acessórios, toldos e papel de parede, com design inovador, prático e com muito conforto. Luri Decorações, garantia de qualidade. Veja no Net Cidade. Mais que um programa de variedades, Sala de Visita é um convite à informação, debate e ao entretenimento. Através de um formato inovador, com convidados especiais e matérias exclusivas. Programa Sala de Visita, terça, 21h.
Mais uma vez, o Colégio Singular aprovou mais do que o dobro de todas as outras escolas do ABC juntas. Em 2010, mais de 600 alunos do Colégio Singular saíram do terceiro ano do ensino médio e entraram direto em faculdades de qualidade. Participe do nosso concurso de bolsas. Colégio Singular, o melhor ensino do ABC. Rodas exclusivas. Estrutura compacta e reforçada. Grande manobrabilidade. Visibilidade total. Motor elétrico. Extremamente silencioso. O veículo mais usado por quem sobrevive a acidentes graves de carro e principalmente moto. Fuja dele, não corra. Convidamos você a interagir com o maravilhoso mundo da decoração e do design. O que há de mais novo, bonito e sensitivo. Porque sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Bem-vindos à sua casa. A nossa casa Fortaleza. Casa Fortaleza. De volta com o nosso Sala de Visita, estamos aqui com Cristiano Afonso Natividade, advogado. Aí, Silene, vamos falar de assunto sério agora, né? Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Doutor, nós vamos falar de um assunto, assim, que são situações, né, Silene, que as pessoas, elas passam diariamente e que podem ser entendidas como situações indenizatórias. E o que são isso? O que é uma ação indenizatória? Uma ação indenizatória, ela sempre tem como objetivo, a gente avalia pelo objetivo, né, a ação. O objetivo dela é ressarcir alguém, é indenizar alguém por algum dano, né? A palavra-chave de indenização é o dano. Ele pode ser o moral ou pode ser o material, né? O dano moral é aquela dor profunda, quando a pessoa fica sofrendo mesmo por aquele ato, né, que alguém praticou, sendo culposo ou não, né, mas alguém desenvolveu aquela situação. Ou pode ser material, às vezes um carro que é danificado, né, ou equipamento, qualquer dano que dê perda patrimonial é o dano material, né? Então, se tem um evento que causou um dano, seja esse de ordem pessoal ou seja de patrimonial, já gera uma ação indenizatória para reparar aquele dano causado. Então, na verdade, assim, eu posso, praticamente em todas as ações, achar que eu tenho direito à indenização ou não? Na verdade, a ação indenizatória ela pode ser acumulada com uma outra, né? Você diz, eu tenho uma situação e eu já acumulo uma indenização, por exemplo, não cumpri um contrato e aí eu acumulo uma ação indenizatória junto com isso, né? Para cumprir o contrato e ir para ação indenizatória. Pode acontecer, mas você sempre precisa provar o dano nesse caso. Uma coisa que é muito importante a gente deixar claro para o telespectador é que existem dois tipos de ação indenizatória. Aquela que é em particular, entre nós, né? Então às vezes eu profiro uma palavra aqui no programa que fere a imagem de vocês, por exemplo, né? Eu tenho uma repercussão na mídia e tal. Então isso é um dano moral, né? Embora patrimonialmente vocês não tenham sido lesados, a imagem de vocês ficou lesada. Então isso gerou uma indenização por culpa minha. Então você provou o dano, né, que foi causado pela imagem e a culpa minha. Agora tem alguns casos que não depende de culpa. Por exemplo, um acidente com um ônibus ou com um avião. Nesse caso, independente se o motorista teve ou não culpa no evento, às vezes o caminhão caiu na ribanceira, às vezes não foi por culpa dele, a pista estava molhada, apareceu um animal, alguma coisa, mas mesmo assim eles têm a obrigação de indenizar, né, caso uma pessoa faleça num transporte. É o que a gente chama de teoria do risco. Então, quando eu desenvolvo uma atividade, eu assumo o risco que vem junto com a atividade. Então, se eu tenho a obrigação de transportar pessoas, eu assumo o risco de eventualmente algum acidente acontecer com aquilo. Entendeu? E no caso de um erro médico, no qual eu fico com alguma sequela,
eu posso solicitar uma indenização e como eu procedo para isso? Pode. A questão do médico, você já mostrou que ela é o primeiro caso, né? Porque o erro médico. Sim. Né? Porque ele tem que ter culpa, não basta a sequela, né? Ela precisa ser provada a culpa no caso. É o primeiro caso que eu tinha falado, né? De indenização. A grande questão do erro médico é que existe um certo corporativismo que é difícil você provar o erro médico. É difícil você achar um médico que ateste que o outro errou, que o outro... e o erro tem que ser crasso, não pode ser um erro que a gente chama de excusável, né? Que tem que ser um erro muito grande. Agora, uma situação mais fácil é quando é uma cirurgia plástica, por exemplo. Né? Porque a cirurgia plástica, ele assume o compromisso de ter aquele resultado. A pessoa está bem, não precisa de intervenção cirúrgica, não precisa de nada, mas a pessoa quer, às vezes, colocar um silicone, arrumar um nariz e tal. Nesse caso, o médico já assume a responsabilidade de atingir aquele resultado, né? A pessoa sair com o peito da forma como estava, o nariz ou qualquer outra parte do corpo, e aí é mais fácil de ter uma ação indenizatória. No caso de uma intervenção, é muito difícil provar. Agora, doutor, nós vamos para um breve cafezinho com a nossa amiga avó e voltamos já já. Olá, estamos aqui no momento que eu mais gosto, que é de apreciar o nosso cafezinho da Saeco. Nós temos aqui o café Campo Grande Red e o Campo Grande Black. É uma especialidade. Esse café você só vai achar na Saeco aqui da região do ABC. Fale com o Kate. A nossa máquina maravilhosa. Você já imaginou ter essa máquina na sua casa, no seu escritório, na sua loja, servir para os seus clientes um cafezinho passado na hora, com esses grãos selecionados? Sem contar que lá com o Kate você vai ter tudo o que precisa, tanto os grãos quanto as máquinas e os acessórios para servir o seu café. Faça como sala de visitas. Sirva seu café com a Saeco. Depois de um delicioso cafezinho com a Val, né? Voltamos ao nosso bate-papo aqui com o Dr. Cristiano. Dr. Cristiano, nós ouvimos falar muito em danos morais. Cite alguns exemplos do que são danos morais. O dano moral é bom até a gente abordar esse assunto, porque banalizou-se, né? Fala-se muito em danos morais e o dano moral ele é a dor profunda. Ele não pode ser qualquer irritabilidade. Eu às vezes vou a algum lugar, fico nervoso e falo, eu vou processar por danos morais. E não é bem assim. A gente tem que tomar cuidado para não banalizar o dano moral, porque senão vira uma atividade lucrativa. Né? Eu vou procurar os erros para poder ganhar dinheiro com isso. E o dano moral ele tem que ser, por exemplo, em decorrência de algum evento, eu perdi o casamento do meu filho, por exemplo, ou então eu fui ofendido em público. Agora, existe também a questão do dano moral como punição. E então existem três funções. A primeira é punir o agente que causou aquele dano. O segundo é você restabelecer a dignidade da pessoa ofendida. E o terceiro é prevenir para que isso não ocorra mais. Então, por exemplo, o nome da pessoa vai para o SPC injustamente, por exemplo. Isso gera um dano moral, um pouco para reparar aquele dissabor que a pessoa teve e um pouco para punir o agente para que isso não aconteça mais. Né? Então existe esse caráter também, o caráter punitivo. Agora, precisa ser, para ser punitivo, precisa identificar o abuso. Né? O abuso de uma empresa, de alguém, nesse caso, que gerou o dano moral. Doutor, assédio gera uma ação indenizatória e quais os tipos de assédio que nós podemos ter hoje? Sim, o assédio ele pode gerar uma indenização e ele tem o mesmo caráter da ameaça. A ameaça é um bom exemplo para a gente usar isso de assédio. Se eu chego para alguém e falo, eu vou te matar, e a pessoa fala, não, você não vai, então não caracterizou a ameaça. Se eu falo para a pessoa, eu vou te matar, a pessoa fica com medo, não dorme à noite, então caracterizou a ameaça. E o assédio ele é a mesma coisa, né? Não é qualquer palavra proferida que pode ser caracterizado como assédio. A pessoa precisa se sentir pressionada, se sentir coagida, né? Então existe essa questão
de prova e que na verdade não é tão difícil de ser provado, né? Porque o próprio ambiente já traz isso, mas a gente precisa tomar cuidado também para não banalizar nesse sentido, né? Agora, o assédio, as formas de assédio, ela é tão rica quanto as formas de indenização, né? Existe o assédio sexual, existe o assédio moral, e a valoração também, ela depende do fato, né? Então isso é o estudo de casos que a gente chama, né? É bom a gente passar para o público essas ferramentas que nós estamos falando, o que é um dano moral, o que é um dano material, sim, o que é um assédio, para a pessoa conseguir identificar, lógico, na sua vida, sim, né, sim, no dia a dia aquele evento. Doutor, quais as dicas que o senhor daria para uma pessoa que está em dúvida se entra ou não com uma ação indenizatória? A primeira coisa que a pessoa precisa prestar atenção é se houve realmente o dano, né? Aquilo que a gente falou, de identificar se a pessoa ficou realmente chateada, realmente sentiu aquele impacto, se for no caso de dano moral, ou se teve uma deterioração patrimonial no caso de dano material. A segunda coisa é preste atenção qual que é a valoração, né? Qual que é a indenização que você pode receber aquilo. Se for uma coisa mais barata, ingresse no juizado especial. E se for uma coisa mais séria, procurar um advogado para ele poder te assessorar nesse caso. Tá certo, olha aí, mais um momento esclarecedor aqui no Sala de Visita, não é? E para o nosso consumidor, né? Isso. E agora, doutor, nós agradecemos a sua visita, né? A sua entrevista aqui no Sala de Visitas. Ela está à disposição, né, para outros momentos, não é, Silene? Mas, doutor, antes disso, Val, doutor Cristiano, se o nosso telespectador precisar de alguma consulta com um advogado, ou saber um pouco mais se cabe ou não uma ação no caso dele, como é que ele faz para entrar em contato? Ele pode acessar o site cristianonatividade.com.br ou ligar 4112-4211. E aí eu atendo. Ok, doutor. Mais um momento de esclarecimento para o nosso telespectador, né, Val? Muito obrigada. Obrigado a você. E agora nós vamos para o quadro Visão Pública com a doutora Sandra Conceição. Boa noite. A dica de hoje é sobre os cuidados na contratação de serviços bancários. Os contratos bancários são muito comuns no nosso dia a dia. Quem de nós não possui um, não é verdade? Posso enumerar alguns, como por exemplo, contrato de financiamento de veículo, contrato de financiamento de imóveis, contrato de empréstimos, empréstimo consignado, empréstimo pessoal, até mesmo da abertura da sua conta corrente e do limite do cheque especial, ou seja, quantos fazem parte do nosso dia a dia, não é mesmo? E você, consumidor, deve ter a consciência de que você tem direitos e esses direitos devem ser observados. Então, verifique se você tem algum desses contratos que eu mencionei. Verifique se você tem a cópia do contrato principal ou se você tem apenas a proposta, porque em 90% dos casos os consumidores têm apenas a proposta de abertura do crédito e não o contrato principal. E aí, numa situação de negociação, de renegociação, você, consumidor, se vê perdido, sem saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, qual é a taxa que incide sobre essa operação financeira. Então, verifique atentamente. Se você não tiver o contrato, solicite junto à central de atendimento da instituição financeira. Se você tiver alguma dificuldade para obtenção da cópia do contrato ou a instituição financeira se negar a entregar, denuncie junto ao Bacen, ao Banco Central, e também formalize uma reclamação no PROCON da sua cidade. Essa foi a dica de hoje. No próximo programa, mais dicas de direito do consumidor. E depois da dica direta para o consumidor, sempre valiosíssimo, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Luri Decorações, há mais de 20 anos no mercado, trabalha com o que há de melhor em cortinas, persianas, acessórios, toldos e papel de parede, com design inovador, prático e com muito conforto.
Lure Decorações, garantia de qualidade. Veja no Net Cidade. Mais que um programa de variedades, Sala de Visita é um convite à informação, debate e ao entretenimento. Através de um formato inovador, com convidados especiais e matérias exclusivas. Programa Sala de Visita, terça, 21h. Mais uma vez, o Colégio Singular aprovou mais do que o dobro de todas as outras escolas do ABC juntas. Em 2010, mais de 600 alunos do Colégio Singular saíram do terceiro ano do ensino médio e entraram direto em faculdades de qualidade. Participe do nosso concurso de bolsas. Colégio Singular, o melhor ensino do ABC. Rodas exclusivas. Estrutura compacta e reforçada. Grande manobrabilidade. Visibilidade total. Motor elétrico. Extremamente silencioso. O veículo mais usado por quem sobrevive a acidentes graves de carro e principalmente moto. Fuja dele, não corra. Convidamos você a interagir com o maravilhoso mundo da decoração e do design. O que há de mais novo, bonito e sensitivo. Porque sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Bem-vindos à sua casa. A nossa casa Fortaleza. Casa Fortaleza. De volta com Sala de Visitas, estamos aqui com novidades para você. Silene, que delícia isso! São os nossos novos convidados. Olha só, gente, teremos aqui agora a ala infantil, não é? E para falar dessas crianças aqui, vamos receber Monique Urbanjos, pioneira da arte Reborn no Brasil. Boa noite. Obrigada. Agradeço o convite de vocês. É um prazer estar trazendo um pouquinho da minha arte aqui para vocês conhecerem. São lindas, Monique, né? Obrigada. Fala pra gente, o que é a arte Reborn? Bom, a arte Reborn, ela é a arte de transformar bonecas em peças únicas de arte. Então, há várias formas de transformar essas bonecas em bebês quase reais. Então, elas são feitas a partir de bonecas de brincar ou também a partir de kits, hoje em dia já desenvolvido propriamente para arte. Então a arte ela passa por todo um processo de pintura realista, onde tem detalhes de veias, microprotoejas, a textura de pele 3D, inclusive o cabelinho microenraizado. Então ele que é o processo mais longo, chega a durar até 40 horas, o período de enraizamento da cabeça de um bebê. Gente, é de uma perfeição, não é, Silene? A gente tá aqui, assim, brincando literalmente de boneca, mas, assim, com algo muito próximo da realidade. Com certeza. Não tem quem não goste. Eu falo que, hoje em dia, até quem vê meu trabalho, até os homens ficam encantados pelo realismo. Elas são, quem não veja, elas são perfeitas, elas são perfeitas, não é? Monique, você é pioneira aqui no Brasil na arte Reborn, né? Isso. Tudo começou há mais ou menos 6 anos atrás, quando sempre fui alucinada por bonecas e conheci a arte pela internet, e a minha intenção a princípio era comprar uma boneca dessa para mim. E procurei em diversos lugares no Brasil quem tivesse para vender, e na época não tinha ninguém. Então comecei a fazer pesquisas e aprender como eram feitas para eu ter o meu próprio bebê reborn. Então foi a partir daí que eu comecei a trazer e a desenvolver arte aqui no Brasil, e hoje em dia a gente tem aí diversos colecionadores, inclusive diversos artistas também, já executando a arte no Brasil. Nossa, são muito bonitas, são muito bonitas. Monique, qual o tempo que dura um trabalho como esse? Olha, um bebê reborn ele pode variar de 5 dias até 15 dias para criar um bebê. Em alguns casos até mais, no caso das meninas de 5 anos, que tem o cabelo microenraizado até uns 40 dias.
Então é um trabalho muito minucioso mesmo, e é um dos motivos que a gente diz que é um brinquedo de adulto mesmo. Sim. São para as meninas grandes, porque é um trabalho muito delicado e a gente não indica para dar de presente para uma criança. Acho que em novelas, né, assim, na televisão, acho que já são utilizados, Já, né? já sim, novelas, porque seriados. muito, Muita gente até me solicita para desfiles de moda bebê, porque tem aquela dificuldade de trabalhar com um bebê recém-nascido ou num desfile. Então muita gente assim, aloca, né, os bebês para um desfile e acaba sendo um sucesso e acaba não incomodando ninguém, principalmente nem estressando os próprios bebês de verdade. Gente, eles são lindos, né? Aí vamos dar só uma paradinha aqui que nós vamos falar da promoção Feliz com Você Onodera. Você tá lembrado aí de casa da promoção? Pois é, ela vai se estender por mais uma semana. Então, participe, continue mandando seus e-mails, telefone, não perca essa oportunidade, ok? Monique, você trabalha só com encomenda ou não? Não, eu trabalho com bebês à pronta entrega, então eu faço bebês conforme a minha imaginação mandar, e tenho bebês também a partir de encomendas. Então, encomendas a partir de fotos, onde os pais mandam a foto da criança, eu faço um trabalho bem semelhante. E também as pessoas, os colecionadores, já que alguns já conhecem os diversos modelos que existem e personalizam conforme eles querem. Então escolhem a cor de cabelo, cor de olho, se eles querem adicionar um sistema de batimento cardíaco, sistema de respiração, também é possível. Então eu trabalho com esses dois tipos de encomendas. E aí, seja uma como seja outra, é um prazer enorme fazer. E acaba ficando com resultados maravilhosos. Então, assim, por exemplo, ela vem com a respiração como se fosse realmente a respiração natural de um bebê. É um simulador de respiração. Então, eu digo que fica bem legal nos bebês dormindo. Então, é um sistema que você põe o bebê na cama e ele fica ali com o simulador parecendo mesmo que é um bebê de verdade. Acho que pra televisão é interessante, né? É, você vai lá na novela, mostra o bebezinho, tá lá. Com certeza, fica bem legal. Fica bem legal. Ele chora também já? Não, né? Tem alguns bebês que tem também mecanismo de choro, é um gravador de voz. Então a gente captura o som verdadeiro de um bebê chorando, não fica com aquele choro de boneca que a gente está acostumada. Fica com choro de verdade. Ou então uma risadinha também, então dá pra colocar tanto um como o outro. Então um resultado bem legal. Monique, e você faz assim, a entrega de uma forma especial, né? A pessoa recebe, fala pra gente o que é esse especial. É bem legal, porque eu falo que eu nunca tive essa emoção de receber um presente como esse, mas eu tenho noção de como é maravilhoso receber um bebê desse como presente. É perfeito. E em média, quanto custa um bebê? Nós temos bebês a partir de R$700 e que tem aí um valor que pode chegar até em média de uns 5 mil, que depende assim do que for atribuído a esses bebês. Então, olhos de vidro, sistema de respiração, cabelo humano. Então, quanto mais real a pessoa quiser um bebê, maior vai ser esse custo. Então, mas é um presente assim que ele passa assim, de geração para geração. Ó, a Silene lá levando. Ô Dani, faz um favor, pega pra gente Sim, aqui, ou pra gente mostrar os olhos, pode? A Silene mostrando as habilidades. Olha lá, já tá. Vem aqui, Dani, pra gente mostrar os olhinhos. Porque ela falou que os olhos são perfeitos, e são perfeitos. Agora você troca de bebê comigo, tá? Obrigada. Me dá essa outra também, Dani. Ela tá falando dos detalhes, né? Olha os olhos, olha esses olhinhos. Olha aqui. Nossa, é muito perfeito, né? Eles têm toda uma expressão, o cabelo muito enraizado. Imagina, ele tem rodamuinho aqui no cabelo. Tem todo o rodamuinho de um bebê de verdade. Aqui. Você não diz que não é um bebê. Todo um trabalhinho delicado. Aí de aproximadamente 40 horas aí enraizando essa cabecinha. Imagina, olha o fundinho da cabeça. Muito perfeito. Muito e a impressão de que dá é que o cabelo realmente é um cabelo de verdade, de bebê. E não um pelo de cabra. E apesar de ser um pelo de cabra, é um pelo de cabra de uma cabra que vem do Canadá. Então ele é de uma raça chamada Angorá. E ele passa por todo um tratamento também. Então ele é tingido, ele é tratado. E só depois disso ele é
enraizado na cabeça do bebê. E a arte reborn está realmente nesses pequenos detalhes. Sim. É você pegar ele e de repente separar e começar a prestar atenção. Então, no caso da Jayden, ela tem aquelas micro brotoejas no nariz. Sim. Ela tem um arranhadozinho aqui na bochecha, como se ela tivesse, como ela é um bebê recém-nascido, e eles nascem com as unhas compridinhas, Sim. ela se arranhou. Os micros vasos dentro da orelha, nas pálpebras. Monique, e para quem quer adquirir o seu bebê, quer presentear com o seu bebê, como é que faz? Olha, as pessoas podem entrar no site, que é www.moniqueurbanjos.com, ou através da nossa loja virtual também, que é www.dollshop.com.br. Então, através do site ou da loja, a pessoa pode ver milhares de modelos, pode enviar as fotos também do familiar e também pode estar ou comprando a pronta entrega ou fazendo sob encomenda aos bebês. Pô, que maravilha. Olha, eu tô matando a saudade, Silene, aqui. Foi o choro se você quer que chore. Isso, se Né? quiser Você que quer um bebê respira. feliz, ele só dá risada. Eu quero feliz, sem choro. Vai ser um adulto assim fantástico, né? Sem choro. Sem Com choro. certeza. Eu quero De choro. bem com a vida. Com é? certeza. De bem com a vida. Gente, são lindos, parabéns. Bom, Val, nosso programa está chegando Parabéns. ao fim. Isso. Monique, muito obrigada. Obrigada, eu que obrigada. agradeço o convite e espero aí que o pessoal também tenha gostado e curta bastante. Com certeza. Então, se você quer ter o seu bebê, o enxoval do seu bebê, o seu bebê chegando na casa de quem você quer presentear, é só entrar em contato com a Monique, né? Com certeza. Não é isso? Com certeza. É isso aí, Val. Pois é, Vamos e hoje encerrar terminamos hoje. assim, com a sala de visita cheia de bebês. Nós agradecemos a Val e a Cristiane do Jaque Genini. Isso. E fizeram nossos Campestre, cabelos, cabelo e maquiagem. maquiagem. É verdade. A mais uma vez o nosso agradecimento a Márcia Feitosa, Márcia e Eduardo Feitosa pelo novo cenário. Sim. E muito obrigado a vocês por estar aí do outro lado da nossa sala. Até a próxima Até a próxima. terça-feira. Obrigada.